Fala galera, essa daqui é a playlist Criando Quadrinhos do Pipoca e Nanquim, em que nós mostramos os bastidores da criação das HQs que são lançadas pelo selo original Pipoca e Nanquim. E neste momento, a minha segunda HQ, a primeira você já conheceu, é o Arena, né? Se você não conhece ainda, vai lá, clica aí no link que está na descrição e garante a sua, e garante também a pré-venda de Espelho Meu. Espelho Meu, galera, nós já tivemos um vídeo, que é o vídeo de lançamento da pré-venda, em que nós contamos tudo do que se trata o Espelho Meu. Tivemos um vídeo com o Robson Moura, um beijão aí para o Robson, grande ilustrador, que ele conta nesse vídeo todo o processo dele de decupagem do meu roteiro, como foi a criação da arte dessa HQ. E neste terceiro vídeo eu vou falar sobre a criação de personagens. A gente falou já muito sobre roteiros em outros vídeos, mas eu quis trazer algo bem técnico a respeito de criação de personagem. Todos os personagens que eu criei, seja para os meus livros anteriores, A Floresta das Áreas Retorcidas, lançado aqui pelo Pipoca, que aliás, junto com outros títulos, abriu o selo original Pipoca e Nanquim, ou trabalhos anteriores como Apocalipse Zumbi, o próprio Arena, a criação do Rômulo, da Ana e do José, e agora a criação da Laura Blonde, que é a minha protagonista do Espelho Meu. Todos esses personagens, eles têm um ponto em comum. Tem muita técnica e muita elucubração, muito pensamento envolvido na concepção do personagem. Coisas que eu aprendi desde a época lá da faculdade, coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, que eu fui estudando, que eu quero tentar trazer aqui para vocês. Tem um ditado na literatura que diz que uma história ruim, ela pode ser salva por bons personagens. Contudo, nenhuma boa história é capaz de salvar um livro, um filme, uma HQ, se os personagens são ruins. E isso é verdade. Os personagens, eles têm que ser cativantes. Eles são, a despeito de qualquer criatividade, qualquer força criativa que seja a trama que você concebeu, quem leva essa força adiante são os personagens. Portanto, eles são o ponto mais importante da sua história. Mas agora tem uma coisa muito interessante também, que o desenvolvimento de personagem é algo amplamente discutido em termos interdisciplinares, quando a gente fala em termos acadêmicos, mas ainda carece de uma fundação teórica. Quando a gente busca material teórico sobre a criação de personagem, o que a gente encontra? A gente encontra análises pós-construção, ou seja, você pega grandes obras da literatura e você analisa o que foi feito, ou então a gente tem aquele típico manual hermético do passo a passo, sabe? Que tem sim a sua funcionalidade, mas ela tem caráter limitado. Esse próprio vídeo aqui, ele é uma espécie de manual passo a passo, embora tenha muito a ver com a minha experiência, né? Ele pode ajudar vocês, mas fundamentação teórica mesmo, aí a gente ainda está engatinhando nesse sentido, por incrível que pareça, né? Ainda mais nos quadrinhos. Quando a gente fala de literatura, eu estudei um pouco na faculdade, nas aulas, sei lá, de literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura inglesa, literatura norte-americana, eu tive tudo isso, eu tive todas essas disciplinas lá. Sempre em algum momento, cada instrutor, cada professor falava um pouquinho sobre desenvolvimento de personagem dependendo da obra, né? Então, sei lá, a gente está falando lá de literatura norte-americana, está falando de Moby Dick, falava sobre o trabalho de criação do Herman Melville ou do Ernest Hemingway, que tem um trabalho espetacular e tal, mas, novamente, eram pinceladas. E algumas das coisas foram ditas naquela época, eu carrego até hoje, claro, né? Mas, como eu disse, se você for procurar, de fato, uma fundamentação teórica para a criação de personagem, ela patina, né? O que é uma coisa muito louca, porque, sei lá, na literatura, principalmente na literatura, a gente tem grandes personagens sendo criados há séculos. Pensa, por exemplo, no trabalho de criação que Shakespeare fez há séculos atrás e é estudado e invejado até hoje. E nos quadrinhos a coisa piora. Eu acredito que nos quadrinhos a arte se desenvolveu muito mais rápido do que o texto. Então, lá na gênese do quadrinho, a gente tinha artistas maravilhosos como Hal Foster, ou no Príncipe Valente, ou Alex Raymond e tal, fazendo artes que eram excepcionais, que eram verdadeiros
que deveriam estar figurando em museus aí mundo afora. Mas o texto, ele ainda não acompanhava a mesma qualidade da arte. Tinha essas qualidades, sim, né? Mas era um texto que, em termos de plataforma de comparação, digamos que a arte estava aqui e o texto estava mais para baixo. É um texto criativo, é um texto digno de nota, mas eu acho que, principalmente quando a gente pensa em termos de criação de personagem, ficava aquém da arte. E quando a gente sai dessas tiras de jornal maravilhosas e a gente cai diretamente no mundo de quadrinhos mesmo, a partir da criação dos heróis de aventura ou a partir da criação do Superman, fica pior ainda a coisa. Os personagens nessa época, eles eram todos unidimensionais. O que significa isso? Vamos pegar, olha essa HQ aqui, que a Panini lançou há bastante tempo, que é o Superman Crônicas, que pega as primeiras histórias do Superman. Aqui na página 48, por exemplo, tem uma sequência em que um carro está parado na pista e ele vai ser atingido por um trem. O Superman vai lá e fala assim, temos que pular, temos que sair daqui, falando para o motorista fala, solte-me, solte-me. Ele fala, você é idiota, você vai matar nós dois. Ele salva o cara e tira do trem aqui antes que o trem espatife. Aí ele fala, ufa, por pouco, mas esse sujeito morreu de ataque cardíaco. E a história simplesmente segue. O cara acabou de morrer na mão do Superman, né, de ataque cardíaco. Isso não influencia em nada o comportamento do personagem. Um personagem unidimensional, ele é um personagem, ele não é nem que ele é um tipo, sabe? Ele é um personagem que ele executa o que precisa ser executado na história sem ter qualquer tipo de intervenção emocional. Na história, o Superman tinha que salvar esse cara. O cara morreu e a história prossegue. E esse é só um exemplo, tá? E a coisa continua. Esse tipo de personagem prossegue durante anos. Ele não tem qualquer tipo de conflito, exceto o conflito proposto na história. Qual é o conflito na história? É salvar um cara que vai ser atropelado por um trem. Esse é o conflito proposto, né? O conflito meio que se mescla com a própria ação, naquele caso. O Superman executa a ação dele e a história acontece, independente dos desdobramentos que ela teve. Vocês estão entendendo o ponto? Então não tem crescimento, é um amadurecimento emocional. Quando a Marvel chega, nos anos 60, eu separei um exemplo aqui, só para mostrar também a minha HQ Homem-Aranha número 1 da RGE. Aqui já é um pouquinho mais à frente na fase Marvel, né? Mas nós temos aqui o Stan Lee e o John Romita, né? E a primeira página é o Peter Parker pensando, nossa, será que a Gwen Stacy e o pai dela, o Capitão Stacy, vão me perdoar pelo que eu fiz a eles? Isso é um dilema ético-moral. Toda a primeira turma da Marvel, Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, os outros colaboradores, o Romito, o Jenny Cola, toda aquela primeira galera começou a introduzir esses conflitos emocionais. Então os personagens que eram unidimensionais passaram a ser bidimensionais. Eles tinham pelo menos duas dimensões. O Peter Parker estava preocupado em pagar as contas, ele estava preocupado com a tia doente dele, ele sofria bullying na escola, ele não sei o que lá. Então todos esses conflitos trouxeram uma dimensão para o personagem até então inédita, né? Esse tipo de dimensão não existia nos quadrinhos, mas eram ainda personagens bidimensionais. Um exemplo de quando a tridimensionalidade chega no quadrinho está aqui, com Cavaleiro das Trevas. Logo nas primeiras páginas, aqui, antes mesmo do Bruce Wayne voltar a ser o Batman, você vê a conversa, uma conversa que ele tem aqui com o comissário Gordon. Ele está caminhando pelas ruas de Gotham, e Gotham está aquele caos, né? E ele está pensando a respeito de todas as coisas da vida dele, e tentam assaltar ele, e você vê um conflito emocional muito mais aprofundado acontecendo aqui, a ponto dele quase sofrer um colapso nessa sequência aqui, por conta do que ele está vivendo, daquela tempestade interna que o está acometendo. Então, quando você tem a nova geração, a nova ou novíssima geração de autores chegando nos quadrinhos, que inclui gente do quilate do Frank Miller, Jim Starlin, John Barney, Steve Englehart,
eles começaram a levar as coisas a outro patamar. E com a chegada da invasão inglesa, capitaneada evidentemente pelo Alan Moore, e aí você tem o Grant Morrison, Peter Milligan, Neil Gaiman e toda a galera que veio depois, isso estourou de vez. O quadrinho finalmente ficou tridimensional e os personagens passaram a ter um peso diferenciado. É o momento em que, na minha concepção, o texto começa a alcançar a excelência da arte, porque até então era muito, muito rudimentar. Novamente, não me entendam mal, eu amo quadrinhos dos anos 30, 40, 50, 60, 70. Eu amo tudo que foi feito nessa década. E eu reconheço que tudo faz parte de uma evolução. Mas nós só tivemos o Watchmen e Cavaleiro das Trevas escrito nos anos 80, saca? Nós só tivemos o Sandman escrito nos anos 80. Levou muito tempo para a gente ter esse nível de excelência no texto. Ideias boas nós tivemos desde sempre, mas o texto não estava suficientemente bem desenvolvido, o texto, a criação de texto na HQ, para que essas ideias fossem executadas com o primor que foi feito pelo Frank Miller aqui, ou pelo Alan Moore em Watchmen. Esse é o ponto. Eu acredito, no meu entendimento aqui, que o desenvolvimento de personagens era uma peça-chave em impedir que nós tivéssemos esse nível de excelência. Tá? Então, o Batman dos anos 70, quando o Daniel O'Neil começa a mexer na psique do personagem, é um passo importantíssimo para a gente chegar aqui. Né? Sem aquele passo lá que o Daniel O'Neil deu, não existiria Frank Miller, e assim consecutivamente. Então, quando a gente pensa em termos de criação de personagem, a gente tem que encarar duas coisas. A primeira, conceito. A segunda, exposição. Então, o que é o conceito? O conceito é uma profunda compreensão por parte de você, autor, do que constitui o seu personagem fictício. Né? Quem é o seu personagem? Mais do que isso, qual é a dinâmica dele, qual a correlação dele com o leitor e também com o autor. Né? Você, autor, e o leitor, você percebe que forma-se uma tríade. Né? Essa dinâmica é importantíssima para que você tenha uma clareza na construção do seu personagem. Isso tudo faz parte do conceito. Você tem a criação do personagem, você tem o diálogo que espera que ele tenha com o leitor e você tem o diálogo dele com você próprio. Isso tudo faz parte do conceito. E exposição é você conseguir pegar todos esses conceitos e jogar eles para o papel. A compreensão do mundo e do conceito do personagem, quando eu falo do mundo que você está criando e você está inserindo esse personagem, e o conceito dele é um pré-requisito essencial para você criar um personagem fictício que seja consistente, que seja crível. Né, que o leitor do outro lado vai entender ele como uma pessoa real. Se o seu personagem não for entendido como uma pessoa real, se não houver verossimilhança na criação desse personagem, ele provavelmente não vai estar suficientemente bem escrito. Né? E aí a gente começa a entrar nas etapas de construção. Tem uma obra teórica que é muito importante, eu separei o nome dela aqui, da Lina Varotsky, e ela chama Conceptualization and Exposition, A Theory of Character Construction. Ela que colocou no papel, e créditos sejam dados, ela que colocou no papel essa questão de conceito e exposição. O livro dela não tem lançado aqui no Brasil, até onde eu sei, e ela ela estabelece 4 estágios de criação: observação, percepção, empatia e imaginação. Esses 4 estágios é o que ela propõe para uma metodologia de trabalho, que aí você pode combinar com diversas técnicas pedagógicas que estão à disposição à torta e direito para a criação do seu personagem. Né? Então fica aí essa dica também de livro, foi um livro bastante legal que eu li há um tempo e que eu aprendi muito com ele. É um livro também citado em várias obras acadêmicas, diga-se de passagem, e várias dicas que ela coloca lá eu utilizo também na minha concepção aqui de criação de personagens.
Tá? Para começo de conversa, vamos estabelecer algumas coisas. Existem pelo menos 6 tipos de personagens que possam ser criados numa obra. Tá? Evidentemente, você tem o seu protagonista, às vezes mais de um protagonista, parece um contrassenso, né? Mas, por exemplo, no Arena, eu criei 3 protagonistas, no mínimo 2. Né? Você pode até entender a Ana como uma coprotagonista. Eu acho que ela não chega a ser uma personagem secundária. Tá? Então você tem o protagonista e você tem o antagonista. A criação de ambos é essencial para que você consiga definir a personalidade um do outro por meio de contraste, certo? Então, no Espelho Meu, você tem a Laura Blonde, que ela é a nossa protagonista. Quem é o antagonista? É justamente o espelho, o reflexo dela. Então, por meio dos diálogos estabelecidos entre elas e por meio do diferencial, eu consigo cada vez mais me aprofundar na personalidade da Laura. Então você tem protagonista e antagonista. Você tem os personagens secundários. Personagens secundários, gente, eles também podem ser muito bem desenvolvidos. Por exemplo, no Espelho Meu, eu tenho lá a agente da Laura. A pessoa com quem ela fica falando no telefone, ela aparece em poucas cenas. Mas essa personagem, ela é desenvolvida o suficiente a ponto de, por meio das conversas com ela, por meio da maneira com que ela fala, por meio de algumas ideias dela, você consegue compreender quem é essa mulher. Né? E isso ajuda, evidentemente, na compreensão da Laura também. Nós temos a principal amiga da Laura, que também é uma personagem secundária. Só que os diálogos delas são importantíssimos. Os diálogos dela, entre elas levam a história adiante. E você tem personagens estáticos. Personagens estáticos, aí eles não necessariamente precisam ser desenvolvidos. Eles estão lá, eles até certo ponto podem contribuir, sim, para o andamento da história, com ações ou com inações, não importa, mas eles são estáticos. Eles não vão para lugar nenhum. Eles só fazem parte. Nós temos os personagens contrastantes, né? Eu disse que, por meio de contraste entre protagonista e antagonista, você consegue desenvolver ambos os personagens. Mas você pode ter um personagem que não seja o antagonista. Ele só gera contraste. O que ele faz? Ele cria uma diversidade maior dentro da trama, ou ele gera outros conflitos não relacionados à trama principal. E isso, novamente, influencia a nossa protagonista. Então, você tem outras personagens lá no Espelho Meu, como, por exemplo, a Claudinha. A Claudinha, ela é uma amiga da Laura, que sofre uma fatalidade, e por conta dessa fatalidade, que essa fatalidade ela não influencia a trama principal. A trama principal é justamente a Laura Blonde querendo dar a volta por cima, querendo um grande papel na vida dela. Ela é uma atriz que agora é uma atriz que está em decadência, e ela quer dar a volta por cima e quer um papel que a coloque em evidência de novo. Essa é a trama principal. A fatalidade que acomete a Claudinha, a amiga dela, é uma trama secundária, só que tem desdobramentos, gera outros conflitos. E por isso que nós costumamos dizer na literatura que o tecido, né, um tecido é trançado, né, é tipo um bordado, é o tecido da trama, que ele vai se emaranhando. Então você pode ter esse tipo de contraste. E você tem o personagem dinâmico. Não necessariamente protagonista, não necessariamente um antagonista, mas um personagem que, ao longo da história, ele sofre uma modificação. Espera-se que o seu protagonista, se ele for bem desenvolvido, que ele comece em um lugar e que ele termine em outro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, que ele tenha um tipo de amadurecimento na sua trama. Ou ele pode até regredir, né? Ele pode ser um personagem que, ao longo da trama, ele se torna um personagem pior do que ele era. Faz parte da jornada dele. E a jornada é o arco de um personagem. Essa jornada ela pode ser física, ela pode ser mental, pode ser emocional. Ela pode ser progressiva ou regressiva na acepção da palavra, mas é importante que a jornada aconteça. E o personagem se transforma dinâmico nesse sentido. E até mesmo personagens secundários podem ser dinâmicos. Um personagem estático, evidentemente, não pode ser dinâmico.
Entenderam esse ponto, galera? Então, galera, agora a gente vai para um passo a passo da criação do personagem. Vamos entrar uns meandros um pouquinho mais técnicos. Então, imagina que você tem o seu conceito, você tem a sua história, você está desenvolvendo o personagem. Então, primeiro, crie um background. Gente, criar um background não significa que esse background precisa aparecer na história. Não necessariamente. Mas você, enquanto autor, você precisa saber quem é esse personagem. Então, vamos tomar a Laura Blonde, novamente do Espelho Meu, como referência. Você sabe na história que ela está se divorciando, né? Você sabe a formação profissional dela, as amigas dela aparecem, então você sabe quais são as amizades dela, as motivações dela, a motivação dela, que nem eu já disse, é dar a volta por cima. Então, você sabe qual é a motivação dela, mas tem mais coisas que eu, enquanto autor, criei a respeito da Laura Blonde para eu estar familiarizado com ela. Então, por exemplo, como foi a infância da Laura? Na minha mente, a Laura teve uma infância, ela foi uma criança mimada, tá? Ela era queridinha do papai, ela se dava super bem com ele, até o momento em que ela decidiu ser atriz, já adolescente. Provavelmente ela foi uma criança, ela começou a modelar, de modelar, ela virou atriz. No momento que ela virou atriz, o pai dela, que é um cara durão, que tinha uma empresa, tal, não sei o que lá, virou o nariz para ela e falou assim, olha, não é isso, saca? Não é isso que eu queria para você. E não apoiou a relação dela com o emprego que ela queria ter. Então, a Laura, que era a queridinha do papai, virou, entre aspas, uma desgarrada na família. Isso gera um choque emocional para ela, na adolescência dela, em que ela tem essa ruptura e ela precisa provar, mais do que para ela mesma, ela precisa provar para o pai dela que ele estava errado. Pai, o senhor estava errado e eu estava certo. E nem quando ela consegue o sucesso na carreira dela, essa ânsia dentro dela é aplacada. Então, isso é uma das coisas que mobiliza ela. Por isso que ela nunca se acha boa o bastante. Por isso que a oportunidade de encenar Shakespeare talvez seja o ápice para ela, mais do que o dinheiro, mais do que o sucesso passado, para ela poder ter a chance de esfregar isso para todo mundo, né? E falar assim, olha, eu consegui. Então, eu criei esse background que não necessariamente vai estar tudo contido lá na história. Tem algumas insinuações aqui e ali, mas esse background serviu para eu pautar a minha personagem. Por quê? Porque eu quero saber o motivo dela ter determinado comportamento em cada situação. Segunda dica, crie pontos positivos e negativos para o seu personagem. É muito fácil você estabelecer pontos positivos e pontos negativos em coisas macro. Então esse personagem é um puta de egoísta. Ok, isso é uma coisa. Mas não necessariamente estabelecer esses pontos do personagem vai torná-lo tridimensional. Você estabelece fraquezas para o personagem nas coisas pequenas, nas coisas mínimas, porque isso gera conflitos interessantes, que são conflitos que todos nós passamos diariamente. Coisas que às vezes nós não estamos dispostas a fazer, mas nós temos que fazer por conta do dia a dia. Isso tem que ser levado para a sua história. Se você quer criar um personagem crível, se você quer um personagem verossimilhante, se você quer que o leitor acredite que aquele é um personagem real, né? O segredo está nas pequenas coisas, não nas grandes coisas, não naquele mega ato de bravura e de heroísmo. Vamos tomar, por exemplo, um livro que eu amo muito, Senhor dos Anéis. Adoro o Senhor dos Anéis. Mas qual é o personagem, na minha opinião, mais bem desenvolvido lá? É o Sam. Esse, para mim, é o personagem mais bem desenvolvido, porque é o personagem que, em várias instâncias, em vários momentos, ele cresce nas pequenas coisas, ao ponto de, quando chega no final do livro, ter o maior ato de heroísmo de todos. O Sam, para mim, é um personagem incrível. É o personagem que tem ele tem um background emocional por conta do amor que ele deixa lá no Condado, que ele nunca teve, esqueci o nome da Hobbit, que ele é apaixonado agora e tal, enfim, tem várias coisas acontecendo com ele, no emocional dele, que faz com que você, leitor, se identifique com aquele personagem mais do que com os outros. Pelo menos aconteceu isso comigo.
ele é mais bem desenvolvido do que qualquer um dos elfos, por exemplo. Enfim, estabelecer pontos positivos e negativos é fundamental para o seu personagem. Tornando a Laura Brondi. Ela é uma personagem extremamente irascível, né? Ela tem os sentimentos dela à flor da pele, ela é desbocada, ela fala o que dá na telha, né? Isso gera momentos constrangedores em certas etapas aí da história, e outros momentos você vibra por ela ser assim. E você fala, puta, é isso mesmo, tal. Às vezes você coloca um comportamento da personagem que você, enquanto leitor, você fala assim, nossa, eu não teria a manha de fazer isso, mas você aplaude. Né? Você fala, putz, queria ter a manha de agir que nem ela, sem se preocupar com o amanhã. Mas aí vem uma consequência grave daquilo e você fala, não, tá certo, tal. Então são os pequenos conflitos, novamente, percebem? Terceiro passo na criação do seu personagem. Aqui uma coisa um pouquinho mais superficial. Crie um comportamento exclusivo para aquele personagem. O personagem pode ter tique nervoso, pode balançar a perna, pode ter um vício de fala. Vamos supor, sua personagem fala gente o tempo todo. Gente, vamos lá? Gente, eu não sei o que lá. Gente, eu não gostei disso. Tá. Seu personagem pode ter hobby, um hobby como, sei lá, colecionar selos. Ou uma mania, né? A pessoa sempre vai lá e arruma uma coisa que está torta na mesa, ou arruma qualquer coisa, mexe num quadro e tal. Enfim, esse tipo de coisa vai favorecer a tornar o seu personagem um personagem mais realista também. E falando em realismo, vai para nossa quarta dica aqui. Crie uma motivação realista. Pessoal, não importa as qualidades do seu personagem. Sem um motivo realista, sem uma motivação realista, ele não vai convencer. Por exemplo, filme que eu amo, filme da Marvel que eu amo, os dois Vingadores lá, o Guerra Infinita e o Ultimato. O Thanos é um baita de um personagem interpretado por um ator incrível, que é o Josh Brolin. Se a Marvel não tivesse conseguido fazer com que a gente comprasse a motivação dele para exterminar metade do universo, o filme não ia fazer sentido. Ia perder a gente ali. A motivação precisa ser realista. A gente precisa comprar a ideia daquele personagem para poder ter algum nível de identificação com ele, qualquer que seja. No caso do Arena, eu fiz isso com o Rômulo, né? No caso do Espelho Meu, eu também fiz isso com a Laura. Então, com todos esses conflitos emocionais da Laura, você acaba sentindo empatia por ela. Você fala, puxa vida, essa mulher merecia um pouco mais na vida, ela merecia uma segunda chance, né? Por que ninguém dá uma segunda chance para ela? Ela é boa, pô, ela tem capacidade. A sociedade está sendo cruel com ela. Por que a sociedade ela despreza as pessoas conforme elas estão envelhecendo, não oferece mais boas oportunidades? Enfim, são todas motivações, são todos aspectos que você, enquanto leitor, vai colocando aqui na cabeça e vai pensando conforme você acompanha a jornada dela. Tudo isso por quê? Porque ela quer dar a volta por cima e é uma motivação realista para ela. Nosso quinto passo: crie uma característica única para o seu personagem, que mais nenhum personagem na história tenha. Esse vai ser o diferencial dele. Isso é muito importante, né? Uma característica física única é um pouquinho mais fácil de você estabelecer. Uma característica emocional ou psicológica é um pouquinho mais difícil. Sexto passo: desenvolva uma ampla variedade de personalidades na sua história. É essencial isso, gente. Quando eu falo uma ampla variedade, quer dizer que a coisa precisa ser de caso pensado. O escritor preguiçoso, ele cria personagens que são tipificados. Então a gente estuda, na faculdade a gente estudou muito o tipo, né, o personagem que é tipificado. Quando isso aí é um recurso intencional, é uma coisa. Quando o escritor é preguiçoso e não consegue fazer de forma diferente, aí não dá para engolir não, gente. Um exemplo de um escritor preguiçoso: ele vai lá e cria 6 personagens para a história dele. Então ele cria um cara que vai ser cínico, ele cria um cara que vai ser sarcástico, ele cria um que vai ser violento, ele cria um que vai ser sedutor. Isso são estereótipos, né? A gente tem que fugir disso na história. Você precisa criar
personalidades. Lembra quando agora há pouco eu falei sobre os tipos de personagens que nós podemos ter na nossa história, né? Perde, não importa que esse personagem vai aparecer em 3 cenas, perde um pouquinho mais de tempo e cria o background desse personagem, né? Não só do seu protagonista, não só do seu antagonista, cria o background dele também, dele ou dela, para que a coisa ande, para que o personagem também seja crível. Isso vai contribuir para a sua história. 7º passo. Isso é ótimo. Crie um impacto para o passado do seu personagem. Vamos lá no Arena. No Arena você tem o Rômulo, que era um garoto promessa das artes marciais, jovem, altamente promissor, já tinha tudo para se dar bem na vida, tem patrocínio lá com 18, 19 anos de idade, sofre um acidente de carro que tira ele do circuito e esmaga todos os sonhos dele. Por conta daquele acidente que aconteceu 20 anos atrás, ele é quem ele é hoje. Totalmente introvertido, que sufocou todos os sonhos dele, todas as aspirações, todos os desejos, que não tem coragem sequer de ir lá e falar um oi para a mulher por quem ele tem uma atração. É um cara que, quando surge a oportunidade para ele de dar a volta por cima, ele reluta, porque ele tem o medo dele de perder tudo de novo é tão grande que ele prefere não tentar. Então, esse é um impacto relevante para o personagem. Um dos maiores personagens de todos os tempos, que é o Batman, né, em termos de super-heróis. Qual é o impacto na vida dele? Lógico, Batman só existe porque os pais dele foram assassinados quando ele era criança. Isso que promove todo o surgimento do personagem, e é isso o grande motriz por trás da psique dele. Sem isso, não existe Batman. Então é essencial você trabalhar o passado do seu personagem. Aí é o que é o pulo do gato. Esse passado, ele não precisa estar amplamente contado num flashback, nos mínimos detalhes. No Arena, existe isso. No Arena, era importante para a história você ter isso contado. Então, o passado esse choque, esse trauma na vida do Rômulo aparece no Arena. Mas, na criação do seu background, você pode inserir o passado do personagem e esse trauma passado, esse impacto passado, e ele, na sua trama, só ser pincelado. Aí você deixa para o leitor descobrir o que aconteceu no passado dele, né, no passado da personagem, que o tornou assim. É uma forma muito interessante também de criar um protagonista. Nem tudo precisa estar descrito lá. Algumas lacunas podem ser deixadas para serem preenchidas de acordo com o que o leitor está entendendo conforme lê a história. E é uma mágica muito grande fazer isso. É muito, muito bacana mesmo. 8º passo. Dê uma voz própria ao seu personagem. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas agora vamos tocar um pouquinho mais a fundo nisso daqui. Principalmente o seu protagonista e o seu antagonista, eles precisam ter uma voz própria, né? E essa voz própria, você trabalha com ela de várias maneiras. Pode ser com como eu disse, o exemplo do gente, pode ser um vício de linguagem. Pode ser também, vamos supor que o seu antagonista tenha um uso exacerbado de adjetivos, na maneira como ele fala, na maneira como ele descreve as coisas, né? Isso é uma voz própria. E é uma voz própria que tem uma coisa a mais por trás. Porque na literatura, quando você estuda teoria literária, uma das primeiras coisas que você aprende é que a figura de linguagem mais pobre que existe para a descrição é justamente o adjetivo, né? Você lotar de adjetivo um parágrafo significa empobrecê-lo. Se você faz o seu antagonista falar dessa forma, você criou uma camada para ele. E essa camada aqui, ela não vai ser percebida por todo mundo num primeiro momento. Mas quer dizer que na personalidade dele tem uma pequena deficiência lá. Não é algo que vai mudar o modo de ser do seu personagem, mas é uma graça a mais. Então, suponha que esse mesmo antagonista, ele se ache um cara altamente letrado, um cara altamente inteligente, um cara que domina tudo e todos, porque, sei lá, ele sabe citar de cor passagens literárias, né?
E para tudo que acontece na história, ele tem uma situação em mente. No final das contas, ele não passa de um papagaio. Ele não é um gênio do crime, de fato. Ele é um reprodutor, um repetidor de outras ideias. Isso se reflete no discurso dele. E se você coloca o discurso dele repleto, exageradamente repleto de adjetivos, você criou uma camada para esse personagem. É uma voz própria, é uma voz única, com ainda um twist, um que a mais. Nono passo: evite estereótipos. Também já pincelamos isso. Não é que você não possa ter um personagem sarcástico. Você pode. E se ele for um personagem estático na história, até passa batido. Mas o seu protagonista não pode ser só isso. Se o seu protagonista e o seu antagonista são as forças motoras da história, eles têm que ser algo mais. Senão a sua história vai se perder. A sua trama vai se perder e a jornada vai dar toda errada. Então, evite a qualquer custo estereótipos. Última dica para a construção do personagem: não crie um personagem perfeito. Perfeito eu vou colocar aqui entre aspas. É muito difícil você amar um personagem perfeito porque ele simplesmente não é realista. A gente escutou aí durante anos a DC Comics falar que não sabia o que fazer com o Superman. Simplesmente não sabia mais o que fazer com o Superman, porque o Superman ele é perfeito. Ele acerta em tudo. Sabe, que ele não tem nenhuma fraqueza, ele não tem nenhuma falha, ele não tem nenhuma dúvida. Ele sempre sabe o que fazer o tempo todo. Né? É muito difícil você criar um arco interessante para um personagem assim. O personagem tem que ter um mínimo de falha, um mínimo de dúvida. Então não é uma falha moral. Não precisa ser uma falha moral, mas precisa ser alguma coisa. Não vale ser a Kryptonita. Ah, a fraqueza do Superman é a Kryptonita. Não vale ser só isso. Entende? A gente está falando de personagens tridimensionais. Kryptonita gera um conflito para o Superman quando ele era isso aqui. Quando ele era um personagem unidimensional. Não é nem bidimensional. É unidimensional. Depois disso, não gera mais conflito para ele. Né? Então, não pode ter um personagem 100% perfeitinho. Por que todo mundo ama os vilões? Porque o vilão dá mais material para trabalhar. Agora, depois dessas 10 dicas, eu coloquei uma série de etapas que servem para arredondar o seu personagem. Então eu até vou ler aqui, porque eu marquei tudo. Né? E, novamente, essas coisas não precisam aparecer na história. Você vai arredondar a ficha do personagem. Então, qual é o seu nome completo? A Laura Brondi aparece na história. O Rômulo Cruz aparece na história. Mas, mesmo que não apareça, o nome é Márcio. Tudo bem. Para você, qual é o nome completo? Se você criou um sobrenome de ascendência espanhola, de ascendência italiana, por que você criou esse? Qual a origem dele? Entende? Uma coisa vai chamando a outra. Como são seus pais? Por que eles escolheram aquele nome? Né? Por que escolheram o nome da Laura para ela? Né? Qual a motivação deles terem feito isso? No caso do Arena, tem toda uma simbologia envolvida. Então o Rômulo se chama Rômulo por causa da fundação de Roma, né? Que Remo e Rômulo foram os fundadores. E tem toda uma metalinguagem envolvendo os gladiadores de outrora com os lutadores de hoje. Então, os nomes são importantíssimos lá. Os personagens têm irmãos? Como era a relação deles na infância? Se eles têm irmãos, qual é a ordem deles na família? Se é o irmão mais velho, com certeza vai ter uma relação diferente do irmão do caçula dentro da família. Né? O caçula é sempre um pouquinho mais mimado, os pais já não são mais marinheiros de primeira viagem, enfim, isso faz parte do background. Como é a aparência do personagem? É importante saber a aparência do seu personagem. Para você descrevê-lo, se for um livro, você precisa descrever a aparência desse personagem. No quadrinho, o seu colaborador, ou você mesmo, se você for desenhista também, vai deixar claro. Mas a aparência do personagem dita também o background dele. O que seu personagem faz quando fica bravo? Bate nas coisas, grita, engole. E quando ele está feliz? Mostra para o mundo inteiro, sorri internamente em silêncio. Qual é o pior hábito do seu personagem? E o melhor? Como são os amigos ou amigas? Qual o relacionamento entre eles? No que ele trabalha? Ele é feliz no que ele trabalha? Qual é o relacionamento dele com o chefe? E com os colegas de trabalho? O personagem é introvertido ou é extrovertido?
Quais são seus hábitos alimentares? Ele tem algum tipo de vício? Gosta de beber? Gosta de sair à noite? Enfim, são algumas pequenas etapas que você arredonda o seu personagem. Ufa, falei bastante nesse vídeo. Fazia tempo que eu não gravava um vlog longo assim, mas espero que ele seja útil para vocês, que vocês se sintam curiosos com todo esse processo, que é um processo maravilhoso de criação. A criação, gente, é uma coisa linda. Não existia nada e de repente você cria um personagem, você cria uma história e você materializa algo que vai durar para sempre, onde antes não havia nada. E se você faz isso em colaboração com um desenhista, com um arte finalista, com um colorista, com um letrista, com um editor, com um revisor, com todo mundo envolvido no processo de criação, aí é mais legal ainda, porque entra aquela coisa da sinergia, em que várias mentes estão trabalhando para chegar a um melhor resultado de um produto, que vai parar na mão de você, leitor. Então, é muito trabalho envolvido desde a concepção do projeto até a hora que o quadrinho está nas suas mãos. É muito trabalho, mas também é muito amor envolvido. E por isso que é tão importante a gente apoiar esses projetos originais que são feitos aqui no Pipoca, né? Porque a gente acompanha todo esse processo, desde o conceito ali atrás, desde a gênese dele até a etapa final. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Estou ansioso para os comentários de vocês aqui. Vamos deixar o link aí de todas as obras citadas, se elas estiverem disponíveis. E espero que vocês curtam o Espelho Meu e toda essa jornada incrível da Laura Blond. Que vocês curtam tanto quanto eu adorei fazer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um super beijo para todos. Tchau.